do Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Nova Geração de Três Corações, uma das unidades do Grupo Unis. E o tema da nossa palestra de hoje, aberta aos interessados, é a Síndrome do Imperador, também conhecida Síndrome do Reizinho. A temática é: os pais empoderados educam melhor. Desejo à professora e pedagoga Nádia Gomes sucesso na palestra de hoje, que inicia esse ciclo de palestras formativas, do núcleo da educação básica do Grupo Unis, hoje participando do 9º Congresso Internacional do Grupo. Uma boa palestra a todos. Nádia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora é com você. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Benetton. Muito obrigado pelo apoio. A toda a minha equipe que me apoiou e me apoia sempre. O Grupo Unis, que é referência em educação. E esse congresso é de grande valia para o conhecimento de todos, formação dos meninos que estão conosco. E para os pais, temos hoje um tema muito legal de conversa, para que a gente possa dar para os nossos filhos a melhor formação que eles possam ter, para que possam crescer sem maiores problemas, sem maiores frustrações. Somente as frustrações necessárias para que eles possam enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar tudo lá fora. Então, a gente está começando, está aí a nossa palestra, Síndrome do Imperador, Pais Empoderados Educam Melhor, e aí você vai entender por que a gente coloca os pais se nós vamos falar das crianças. Bom, vamos lá, vamos para o próximo aí, Benetton. Muito bem. Aí tem um pouquinho da minha formação para que vocês possam conhecer e já vamos para a próxima tela. Boa noite, Luiz Augusto. Pode passar, Benetton, por favor. Olha, gente, o que acontece? Por que a gente coloca o empoderamento dos pais nesse processo? É muito comum a gente ouvir os pais se perguntando o que eu faço, como é que eu vou agir, eu não sei mais o que fazer, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo, A família, nesse processo, é muito importante, porque os meninos, eles precisam de direcionamento. E a gente só vai conseguir passar direcionamento se a nossa hierarquia, se a nossa estrutura familiar, se ela estiver de acordo com o que a gente precisa passar para as nossas crianças, para os nossos filhos, Então, se a minha família tem essa estrutura, se eu sei da minha família, núcleo, se eu sei que ela tem o pai lá como a principal figura da casa, ou a função de pai como a principal figura da casa, em seguida a mãe, se a criança, se os filhos conhecem essa hierarquia, já fica meio caminho andado para a gente poder intervir, se caso essa criança comece a apresentar a síndrome do imperador. Muito bem, então a gente vai conhecendo um pouquinho sobre o seguinte: a síndrome, ela é um conjunto de ações. Então, quando a gente fala em síndrome, são as ações, são as atitudes repetitivas daquele sujeito que vai caracterizar um perfil. Porque quando a gente fala de transtorno, aí já é algo mais do campo da saúde, algo mais do campo do físico, do organismo, que vai envolver outras estruturas. A síndrome é aquele conjunto de ações que a gente vai tomar o cuidado de intervir da maneira correta para que ela possa ficar ali no aprendizado e não ultrapassar esse limite. Bom, passa para mim, Benetton, por favor. O que vai acontecer, gente? Pode passar, Benetton. Se você tiver aí perto de você uma caneta e um papel, desenhe aí, por favor, para depois a gente poder conversar sobre isso, depois você mesmo fazer a sua análise, desenhe aí a sua família.
A sua família núcleo. Faça aí a sua família núcleo. O que você, do jeito que você souber, do jeito que você quiser, você desenha a sua família para que a gente possa depois falar sobre isso, tá? Então, você tendo aí um papel, uma caneta ou um lápis, você faça o desenho da sua família, da família núcleo, tá bom? Depois a gente vai voltar nesse desenho aí. Ou se você não está com papel e caneta, imagine, faça aí na sua mente o desenho, a imagem da sua família, tá? Como é que você desenharia a sua família aí pra gente? Muito bem. Vamos dar prosseguimento, que depois a gente volta aí neste desenho, nesta imagem que você criou na sua memória, na sua mente. Bom, ninguém tem filho e ninguém cria filho para poder ter frustração lá na frente, né? Ninguém cria filho para esse filho fazer você passar vergonha, fazer você ter momentos de desconforto. Não, você cria filho para que ele possa brilhar, né? Para que ele possa se desenvolver, para que você possa ver nele a felicidade, a realização, né? E é claro que nós, como pais, nós não vamos acertar sempre. Nós não vamos ter uma receita certinha de como fazer, passo a passo, como é que vai sair essa receita, como é que vai ser. Nós não temos essa receita. Então, a gente vai fazer fazendo. E é aí que nós temos que ir nos policiando e ir agindo no dia a dia, naquelas respostas que as crianças vão trazer para frente. Hoje, no mundo que nós estamos, inclusive pós-pandemia, nunca foi tão desafiador criar filhos, né? A gente está vivendo um momento novo para todo mundo, mas nunca essas crianças estiveram tão sabidas para lidar com a gente, para poder questionar, porque eles têm acesso ao conhecimento. O conhecimento está na mão deles, facinho, né? A internet está ali trazendo todo e qualquer tipo de conhecimento. Então, eles têm como conversar com a gente, né? Eles têm como implicar a gente. E a gente não pode se perder nisso. Nós, como adultos da situação, a gente não pode se perder neste educar dos nossos filhos, tá? Porque a gente se policiar no sentido de, como eles estão ali tendo conhecimento para falar com a gente às vezes acha que eles têm que ter maturidade, né? Às vezes a gente se pega achando que está conversando com outro adulto. E aí, muitas vezes, é que a gente comete o erro, porque nossas crianças precisam se colocar no lugar de crianças. Eles têm que ter muito bem estabelecido na cabecinha deles essa hierarquia da qual a gente falava. Eles têm que saber que o adulto da situação são os pais, né? E os pais, eles vão aprender à medida que vão sendo desafiados. Não é possível que a gente acerte sempre. Isso é muito importante ficar na sua mente, porque a gente fica se cobrando, a gente fica se colocando como sempre, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou deixando meu filho frustrado? Será que se eu fizer alguma coisa que não agrade, ele vai parar de gostar de mim? Não é assim. A gente tem que assumir o papel que nos cabe de detentores do conhecimento para poder ensinar essa criança de como é que ela vai se posicionar na vida, né? Como é que ela vai crescer, né? A gente precisa dar esse direito da criança dela se frustrar. Vamos lá, Benetton. Vamos ver então a partir daí, dessa estrutura que a gente tem, dessa imagem que a gente faz de criar filhos para o sucesso, porque é assim que a gente imagina que vai ser a vida dos nossos filhos e queremos que seja, né? Então, a partir daí, a gente vai formar essas crianças, né? Então, nós estamos vendo muitos pais com dificuldades de lidar com isso. Né, muitos pais com dificuldade de saber dar limite para os seus filhos. A gente encontra isso todo o tempo. Né? A gente encontra de todas as maneiras. Pais que não sabem dar limites e as crianças se aproveitam disso. Pais que não sabem dar limites e as crianças se viram com isso, com essa situação. Pais que não sabem dar limites, que se
sentem à vontade com isso, não se importam. Ou então aqueles que se importam muito, ficam muitas vezes incomodados, né. Então assim, essas crianças, elas vão testando e vão se apropriando do espaço que é oferecido a elas. Então, a gente fica nessa de que estamos trabalhando muito, estamos fora de casa, então deixa fazer meu filho o que ele está afim, o que está agradando ele, porque coitadinho, eu já fico tão longe de casa, tão longe dele. Então a gente vai confundindo quantidade de tempo com qualidade de tempo de presença. A gente não pode cair nessa enrascada, porque a gente precisa muito saber que nós estamos trabalhando muito, estamos fora de casa, mas que é a modernidade, é o que, temos para o momento, pais e mães fora de casa. E os filhos, quando estiverem conosco, na nossa presença, a gente poder trocar com pai com mãe, mãe com pai, as tarefas, né, as funções que lhes cabe, mas assim, dando para esse pouco tempo que tem, a qualidade que necessita, né. E não nos, permitir ficarmos, nas mãos dessas crianças, né. A gente está perdendo valiosas oportunidades de conexão com eles. A gente deixa com que eles fiquem no quarto, o tempo todo, no celular de última geração, que às vezes e muitas das vezes é até muito melhor do que os nossos, né, porque eles têm que fazer o jogo, porque eles têm que estar conectados, enfim, a gente vai enchendo os meninos de objetos, de satisfação de desejos para cobrir uma ausência que não seria necessário que isso acontecesse. Então, o tempo todo eu estou colocando para vocês aí na tela citações de autores e de livros, e que depois vocês vão ter lá até umas indicações para que vocês também possam ler e entender o poder que vocês, pais, têm nas mãos para educar os nossos filhos. E saibam já de antemão que eles precisam disso, eles precisam dessa disciplina, eles pedem por essa disciplina. A disciplina com amor, o limite sem trauma, tudo isso é muito importante para que nossas crianças cresçam com o direito de amadurecer por completo e estejam preparadas para a vida lá no futuro, tá bom? Pode passar, Benetton, por favor. Bom, essa referência de autoridade cabe a você, né? Então, as novas gerações estão sendo criadas longe, não necessariamente de corpo físico, porque às vezes a criança está no quarto e você está ali fazendo suas coisas, mas a criança está longe de você, porque você não tem diálogo, não está ali com presença física, não está ali perguntando como foi o dia e ela contando como foi o dia dela, participando de tirar uma mesa do café, uma mesa do jantar, né? E diante daquela ação, ter aquela conversa de pais e filhos, isso está faltando nas nossas vidas hoje. Nós não temos mais esse relacionamento, né? Quando reuníamos para almoçar junto em família no final de semana, isso não acontece mais. Então, pode parecer besteira, mas isso contribui para o esfriamento das relações. E aí, cada ser, cada sujeito, principalmente os pequenininhos que não têm a maturidade, que não têm a experiência, eles vão se achando no direito de fazer valer a vontade deles, né? Então, a gente precisa dar o direito deles, permitir que eles aprendam com limites, que eles aprendam com frustrações, para que lá na frente, no mercado de trabalho, que eles vão encontrar esses limites, que eles vão encontrar essas frustrações. E hoje todos nós estamos aprendendo muito sobre inteligência emocional, né? A gente precisa saber lidar com as autoridades, com os limites que nos cabem e
o que tem chegado no mercado de trabalho, segundo Mário Sérgio Cortella, são pessoas, são sujeitos mal educados, né? Não mal escolarizados, porque nossos meninos têm cada vez mais acesso aos conhecimentos e estão cada vez mais preparados em teoria, mas mal educados, sem noção de hierarquia, sem paciência, sem persistência para enfrentar o processo, né? Sem saber como lidar diante de desafios que vêm para eles, porque eles o tempo inteiro eles vão desafiar, né? Esta é uma característica do imperador. Eles são extremamente desafiadores. Eles querem fazer com que a vontade deles seja atendida, né? Então eu entendo até que quando os pais, não sabendo o que fazer, esses pais, eles cedem aos filhos, este é o maior engano que nós, enquanto pais, podemos cometer. Porque a criança vai entender que se ela fizer aquela birra, se ela fizer aquela resposta torta, se desafiar, se quiser mandar, se fizer um show ali na onde está no restaurante ou no mercado, se jogar no chão e tal, e depois conseguir o que quer, a gente está ensinando essas crianças que eles podem fazer isso, que eles vão conseguir, da próxima vez eles vão fazer mais, e vão fazer sempre que quiserem alguma coisa, né? Então, e isso não vai ser possível lá quando eles crescerem. Não vai ser possível em todos os lugares onde estiverem. E quando estiverem em família, os pais vão passar por situação de desconforto. Então, são os pais, que são os adultos da situação, que precisam tomar nas mãos as rédeas da função que lhe cabe, né? Saber que o acolhimento, a instrução, o diálogo, a firmeza, porém com muito acolhimento, com muito carinho, é possível de educar essa criança, é possível de resgatar essa criança, direcionando ela para o melhor caminho, né? Não é, a gente precisa tomar muito cuidado com 3 nomenclaturas: a criança mimada, a criança imperativa e a criança do transtorno desafiador opositor. Então, a gente precisa ter muito claro, embora as 3 coisas se misturem, se pareçam bastante, mas a gente precisa ter muito claro essas 3 nomenclaturas, essas 3 situações, para que a gente não caia num diagnóstico errado, né? Então, a criança mimada, ela é uma criança que está em processo de virar imperador. Ela, se não for corrigida essa educação, essa formação, ela logo vai estar dando trabalho na socialização dessa família, ela logo vai dar trabalho na escola, porque ela não vai aceitar as regras, a voz de comando da professora, ela vai querer que as coisas sejam conforme ela deseja, né? E isso pode evoluir para situações mais complicadas, e aí a gente tem que buscar, né, o auxílio de especialistas, a instrução de especialistas. Vamos para o próximo. Vamos lá, Benetton. Muito bem. Você desenhou aí sua família, você imaginou sua família. Queria convidar você a refletir se o seu desenho tem essa característica aí. Olha, coloquei para vocês um desenhinho aí, lógico que não fui eu que fiz, porque eu desenharia palitinho, o Benetton também desenharia palitinho, o Paulo também, que eu sei. Mas eu coloquei para vocês para a gente ter uma noção de como o lúdico ele pode ajudar a gente no entendimento das coisas. E se pode ajudar a gente, que é adulto, imagina criança, né? Então, a gente tem bastante artifícios, a gente tem estratégias, a gente tem muitas maneiras de fazer a criança entender o papel dela nessa família, tá? Então, aí está, como a gente diz, a escadinha familiar, né? Aí está a hierarquia familiar. É assim que a criança precisa enxergar a família da qual ela pertence, a qual ela faz parte. Ela conseguindo interagir, ela conseguindo saber disso aí, já consegue, a gente já abre a porta para mostrar para ela que ela tem o lugar dela,
que ela faz parte, que ela é ser integrante, mas que ela precisa saber escutar e ela precisa respeitar, obedecer aqueles que estão acima ou antes dela, né? Isso é muito importante. Aí eu convido você a fazer uma reflexão aí no seu desenho, né? Olha aí no seu desenho, analisa, veja como que o seu inconsciente colocou a sua família e faça uma correspondência com a situação que você vive. Será que precisa de algum movimento aí nas ações, alguma intervenção aí na sua família, nos seus relacionamentos com os filhos? Como é que está isso? Tem filho vindo na frente da mãe, tem filho vindo na frente do pai, né? Como que está isso? Tem filho à frente dos pais? Como é que está a sua família? Né? Isso é muito importante, a gente precisa sempre parar e se analisar. A gente tem que se fazer uma comparação, a gente tem que fazer uma análise da gente com a gente mesmo. Né? Então a gente para e pensa na nossa família, como é que é isso? Como é que eu tenho feito tudo isso? Né? Como é que eu tenho me saído nessa educação, nessa formação dos meus filhos? Né? Que figura que ele tem se tornado, né? Que função que ele tem assumido nessa família. É muito importante que a gente não dê aos nossos filhos a função de determinar as regras, né? Não é o filho, com exceção de alguma situação, por exemplo, hoje é o seu aniversário, então hoje você escolhe qual é o restaurante que nós vamos jantar, porque hoje você pode, que é o seu aniversário, né? E assim, a gente dar essa opção para os filhos, quando eles puderem fazer isso, quando nós determinarmos que sim, eles podem. Aí vai ter gente que pode pensar assim, nossa, mas isso é coisa do passado, né? Isso não é assim mais não. Pois é justamente por muita gente pensar assim é que nós estamos vivendo tempos difíceis na escola, nós estamos vivendo tempos difíceis na sociedade, em família, né? As crianças cada vez mais abrindo o espaço para as suas vontades. Então, não vai poder fazer vontade das crianças? Pode, desde que a criança saiba o lugar que ela ocupa, né? A importância do lugar que ela ocupa. Então, nós pais precisamos dar para a criança esta consciência de figura e espaço, certo? Então, faça aí uma reflexão do desenho que você fez ou da imagem da família que você construiu, quem você pensou primeiro, né? Como é que foi isso aí? Tenho certeza que isso vai ser válido para você. Vamos em frente. Vamos lá. Bom, e essa frase aí que é muito usada, né? O hábito faz o monge, é justamente isso. Os pais precisam não perder a persistência. A gente, ao lidar com criança, a gente recebe a criança um moldezinho. A gente vai moldar, a gente vai construir a nossa criança do jeito que a gente trabalhar nela. Então, a gente precisa fazer com que ela entenda que, embora nós estejamos vivendo um mundo de tecnologia avançadíssimo, mas não é assim o tempo inteiro e em tudo que ela deseja, né? Porque hoje a gente vê, colocado aí pelo Mário Sérgio Cortella, essa frase eu achei assim extremamente espelho do que nós vivemos. Então, tudo agora já ao mesmo tempo e junto. As crianças estão vivendo isso. Elas querem tudo ao mesmo tempo, do jeito delas, agora, imediatamente. Então, assim, essa simultaneidade, essa instantaneidade, né, essa mobilidade, isso é bom? É, mas tudo que é demais sobra, né? Tudo que é em excesso não é legal. Então, é preciso que tenha proatividade no mundo de hoje? Sim, é preciso. Se destaca? Sim, é quase que hoje a proatividade já é quase que um quesito básico. Só que demais, né, ele sobra. Então a gente precisa fazer as crianças entenderem a ter paciência, né, a saber esperar,
a saber o tempo certo de cada coisa, a saber mudar de posição, mudar de situação. Nós não vamos mais ali porque ali a fila está muito grande, nós não temos tempo. Ah, pronto. Aí a criança já faz aquele bico, já estraga o passeio, já não quer mais saber de ir em lugar nenhum e já começa a fazer birra. Então, não é assim que funciona. Você, pai e mãe, tem em suas mãos, em sua formação, a autoridade para fazer essa situação se inverter. Não é assim, não vai ser assim. Você não está fazendo errado se você colocar o limite, você não está fazendo errado de corrigir, de instruir. Seu filho, sua filha não vai te amar menos porque você está dando limites, né? Então, isso precisa ficar muito claro. A gente não vai conquistar o amor dos nossos filhos dando sempre o celular de última geração, o jogo que acabou de sair, permitindo que ele fique o tempo inteiro alheio à família em função da satisfação própria. Então, a gente precisa resgatar esse convívio, a gente precisa resgatar esse relacionamento, conversar com os nossos filhos, ao buscá-los na escola, como foi seu dia, o que aconteceu, você está feliz? Pô, mas parece que você hoje não está tão feliz, está meio triste, o que houve? O que aconteceu? Né? Mas a gente está passando tão rápido para pegar as crianças na escola, porque a gente tem que almoçar, porque já tem que voltar para o serviço e tal, esse diálogo não está acontecendo, né? E aí as crianças chegam muitas vezes no consultório e quando a gente questiona sobre o relacionamento com o pai ou filho, ou a mãe, dos filhos com o pai ou com a mãe, começam a chorar imediatamente. Eles já começam a chorar, o que acontece, né? Então, assim, pais, mães, assumam a postura, a posição, a função que lhes cabe. Vocês continuarão sendo amados cada vez mais, apesar de estarem colocando regras, limites e tudo que é necessário para que seu filho cresça preparado para o mundo e não como um imperador, né? Porque não nós não vivemos num mundo de imperadores. Então vamos lá, vamos seguir, vamos em frente. Bom, para isso, para que a gente possa ensinar, a gente precisa dar o exemplo, né? Então, a gente precisa mostrar que a paciência é necessária, que a persistência é necessário, que a resistência é exigida no mundo de hoje. Não adianta eu sentar e conversar com a minha criança de modo lúdico, do jeito que ela pode entender, ou com um jovem, adolescente, ou com meu filho que já é mais de idade, porque hoje os filhos estão saindo de casa cada vez mais tarde, né? Nossos filhos, a idade que os filhos saem de casa hoje, na nossa época, há pouco tempo, que nós éramos adolescentes, e a gente já tinha saído de casa há bastante tempo, né? Hoje eles estão saindo cada vez mais tarde. E aí, a gente precisa mostrar com exemplo, a gente precisa fazer também. Não adianta a gente dizer para essa criança, você não pode, você não deve, você não adianta se você não praticar, né? Então, paciência mostrando como que é. Persistência, ensinando como se faz. Resistência, colocando à prova. Então, deixe que seu filho frustre. Né? É importante que ele passe por isso. É isso que vai amadurecer. É isso que vai fazer com que ele ou com que essa filha se tornem pessoas preparadas. Né? É preciso. Quando você deixa seu menininho crescer, passando por frustrações, não, mas não ficou feliz, deu aquele chorinho e tal, você acolhe, né? Ele não vai crescer imperador. Ele não vai crescer achando que pode tudo e que todos estão ao seu dispor para satisfazer a sua vontade, né? É preciso que as gerações elas conversem. É preciso que as gerações a gente faça um
bem bolado do que funciona em uma e do que funcionou em outra. E ali juntar tudo isso e fazer um bem bolado de modo que a geração que aqui está, que ela possa ser cada vez melhor e as próximas melhor ainda, né? Porque se a gente não trouxer o que funcionava com a gente para apresentar para essa galerinha que está chegando, a gente vai ter um mundo complicado de se viver em sociedade. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças entendam tudo isso e não se tornem seres imperativos, né? Dentro de casa, tampouco na rua, né, na escola, com os coleguinhas no clube, com os coleguinhas na escolinha de balé, de futebol, né? A gente tem visto muito isso, as crianças brigando por poucas coisas, né? As crianças sendo egoístas, as crianças não sabendo emprestar as coisas, porque elas se sentem seres únicos. Isso é ser imperador, né? O imperador, ele não tem que olhar em volta, é o que ele pensa, é o que ele quer e pronto. E a nossa criança só vai crescer diferente disso se a gente ensinar, porque ele não nasce pronto. A gente vai colocar a vivência para ele, o exemplo para ele, e assim ele vai fazendo a construção do perfil dele, a gente vai orientando, a gente vai passando para eles o que é importante, né, o que o faz conviver bem, o que o faz se sentir bem, né? Então, e a frustração ou não faz parte disso, tá? Então vamos em frente, mais um pouquinho. Bom, a a criança passa pelas fases do desenvolvimento, isso a gente sabe, né? Até quem não tem o estudo referente a esse aprofundamento de educação, percebe que as crianças elas vão mudando de fase, né? Ai, nossa, meu filho era tão assim, de repente ele amadureceu, nossa, está crescendo, né? Chega alguém e fala, está crescendo, né? Nossa, mas aceitava isso que eu falo, agora não quer mais, agora quer fazer assim, está me enfrentando, está crescendo, né? É muito característica do adolescente ele querer estabelecer o próprio limite. É característica dos adolescentes, principalmente os meninos, quererem administrar o espaço, faz parte da formação deles, né? Faz parte da constituição do ser adulto. Então, a criança, ela lá quando ela começa a dar os primeiros sinais de que ela está entendendo como as coisas funcionam, vem a famosa crise dos 2 anos, né? Quem já ouviu falar na adolescência dos 2 anos? É quando a criança começa a ficar teimosa, né? Ela começa a querer fazer as coisas do jeito dela. E aí ela começa a fazer o seguinte, ela começa a fazer birra, né? E a birra, ela, quando em excesso, é uma característica de que a síndrome do imperador está se instalando. Então, a criança, tudo que ela quer, birra, ela recebe um não, birra, né? E isso aí é já a síndrome do imperador querendo dar as caras, mostrando assim: olha, pai, olha, mãe, estou chegando. Então, não pode deixar com que a criança faça birra e em seguida os pais cedam a essa birra, né? Ah, não, então para parar de chorar, dá para parar de chorar, que para, não, fica com dó, a gente fica com dó, né? Ah, não, tadinho, deixa. Tem criança que faz uma birra bem feita, a gente fica preocupado até, tá perdendo o ar, tal. A gente tem que acolher, a gente tem que colocar o limite com firmeza, mas com carinho, mas a colocar o limite, né? A gente não fala de violência, a gente não fala de bater, até porque hoje nós temos leis, né, que impedem isso. Muita criança foi espancada, não é o caso nosso que nós estamos falando, mas a gente precisa mostrar para essa criança que existe voz de comando em cima dela,
né? Bom, eles vão apresentar sempre, porque eles acham, eles estão vindo de uma idade, nessa de 2 anos, eles estão vindo de uma idade onde tudo era voltado, o olhar todo era voltado para eles, né, o bebezinho ali era libidinizado o tempo inteiro, então eles estão saindo disso, para eles é difícil, e aí eles vão apresentar negativa frustração. E se essa síndrome do imperador, essa vontade de fazer tudo o que ele quer, se isso for reforçado pelas atitudes dos pais, isso vai se instalando um transtorno, que aí já vai atingindo o campo da saúde, um transtorno desafiador opositor, porque aí aquela criança, ao se deparar com os limites que a vida impõe, vai dar trabalho para além das ações, né? Então, isso é sério, isso é assunto que deve ser tratado sempre. E caso você tenha dificuldade, você tem que buscar ajuda nas leituras, no conhecimento, você precisa buscar fortalecimento com especialistas, né? Vamos lá, Benetton, por favor. Bom, a síndrome do imperador, ela se inicia aí, olha, dessa forma que a gente está falando, né? Eu preciso fazer o meu filho feliz a qualquer custo, porque senão ele não vai me amar mais, né? E aí a gente, sem perceber e cedendo às birras, a gente vai criando os nossos imperadores, né? Tem aquela máxima que diz: cada um tem o governo que merece. Nós não merecemos pais, nós não merecemos ser governados por filhos imperadores. Eles não merecem ser imperadores. Não é nada legal para o seu filho que você ceda às vontades dele a qualquer custo. Não é a receita do sucesso, não tem receita. Isso não vai fazer com que você faça do seu filho o brilho do sucesso que você imagina para ele. Né? Então, é preciso que a gente reforce rituais que a gente vivenciou e que são quesitos que vão fazer facilidade na nossa lida com os nossos filhos, na formação dos nossos filhos, né? Então, a deferência, a hierarquia, que a gente conversou agora mesmo com essa atividade aí da família, os limites, valores, né? Os nossos filhos precisam entender que a gente não precisa gostar de tudo e de todos, mas a gente precisa respeitar, né? E eles também têm que respeitar as regras, certo? Então, se a gente não ensinar isso para os nossos filhos, a nossa família, o convívio social dos nossos pequenos vai virar um caos. E aí a gente acaba naquela situação de a criança que não é bem-vinda, os coleguinhas que se afastam, a criança que fica sozinha. Se a gente não fazer com que essa criança aprenda as frustrações, ela vai acabar sofrendo e, consequentemente, crescendo, ela vai passar por dificuldades aí na vida adulta no mercado de trabalho. E, seguindo, nós temos essa superproteção e essa permissividade dos pais para fazer com que os filhos tenham alguma coisa que não seja o tempo que o pai está faltando, né, de presença. Mas aí é muito importante aquilo que nós já falamos, a qualidade do tempo que você está com seus filhos, né? A qualidade é muito importante. A educação, ela não pode ser frágil, como está aí. Ela não pode, de maneira alguma, ela ser frágil. Então, aquela situação que você não mostra para o seu filho que você sabe o que está fazendo, que você está orientando ele, que você está direcionando, se ele não sentir isso em você, ele vai querer crescer, ele vai querer dominar, e aí ele vai imperar, né? Então, é treino. A gente precisa treinar essa nossa ação sobre os nossos filhos e os filhos serem treinados a ter essa
esse posicionamento de escuta, de obediência, né, para que as coisas de fato aconteçam como devem acontecer, né, são fatores decisivos, tá? A gente tem visto muitos estudos aí para saber se isso tem fundo genético, né, se é de causa genética, mas por enquanto nada oficial. A gente está em mesmo o contexto em que a criança é criada, o contexto em que ela é formada, tá bom? Então, em frente, nós temos o empoderamento dos pais. São vocês, pais. A síndrome do imperador, ela está na criança, ela está no sujeito filho, mas o empoderamento é seu, né? Sai de você, é você pai. A causa é você que na formação do seu filho, na educação do seu filho, apresenta algum conflito ali, algum ruído, e aí o filho manifesta isso porque sente e percebe, e aí ele vai manifestar, vai dar essa resposta dessa educação, dessa formação que está chegando, e quem corrige? Você, pai e mãe. É você, pai e mãe, empoderado, sabendo do que lhe cabe, certo daquilo que está fazendo, consciente do que está fazendo. Você é que vai reverter ou não deixar que isso aconteça. Tá? É essa a essência da situação. É isso que está faltando. Nós estamos nos deixando, nós pais, até por conta de culpabilização, e que não tem nada a ver com culpa, mas a gente se sente culpado de não dar a atenção que ele precisa e aí a gente vai deixando acontecer. Não, vocês pais têm que fazer com que os filhos enxerguem que vocês não são os amiguinhos deles, que vocês têm essa hierarquia acima deles, né? Eles precisam reconhecer a autoridade que lhes cabe. Então, é por aí que a gente vai conseguir reverter esta sintomatização dessas crianças que querem mais do que podem, certo? E eles vão aprender na vivência, né? Eles vão crescer para produzir o que aprenderam. E a gente a gente carrega isso a vida inteira. E não tenho certeza que todos que aqui estão lembram-se de algum momento na vida que falaram assim: olha, a minha mãe me olhava, eu já sabia que quando chegasse em casa, ela ia ter aquela conversa comigo, né? Ou então, a minha mãe falava meu nome completo. Minha mãe falava assim para mim, Nádia Maria. Eu já sabia que tinha dado ruim, que ia ter conversa em casa, né? Então, assim, hoje as crianças deitam no chão no mercado, as crianças se fazem valer de situações de constrangimento dos pais, para que os pais cedam. E não é esse o caminho, né? Não é. Os filhos, eles não sabem sozinhos viver, eles não sabem sozinhos direcionar a vida deles. Então é você pai, é você mãe que vai fazer isso. Então faça de modo que você se orgulhe, faça de modo com que seu filho passando pelos percalços que tem que passar e que todos nós passamos, que ele cresça uma pessoa resolvida, que saiba resolver, que saiba ouvir, que saiba ponderar, que saiba ter resistência, resiliência. Sem essa orientação aos pequenos que já se acham imperadores, eles não vão ter este perfil lá no futuro, certo? Então, a gente precisa ensinar a boa prática para as nossas crianças. A gente precisa mostrar para eles que não tem problema dividir com o coleguinha, que não tem problema deixar o coleguinha brincar com a minha bola agora e eu ficar esperando um pouquinho, né? Que não tem problema eu emprestar o lápis para o coleguinha, que não tem problema eu respeitar o horário e obedecer a professora, esperar o outro colega vir do banheiro para eu poder ir ao banheiro, que não tem problema eu apagar a luz do meu quarto porque eu estou saindo e a luz não pode ficar acesa, né? Não tem problema eu tirar a xícara da mesa e levar até a pia. Não tem problema, né? Isso não vai fazer seu filho gostar menos de você. É importante essas implicações, faz parte da formação dos nossos pequenos. Pensando que você está criando pessoas preparadas,
eu tenho certeza que você, pai e mãe, vai mudar a conduta para que evite que seu filho impere aí dentro da sua casa, certo? Continuando, por favor, Benetton. A estruturação dessa família, ela depende muito do que vocês pais estão colocando lá para dentro de casa, né? Então, assim, você precisa saber o que você é para você ser o exemplo para os seus filhos, né? Você precisa ofertar amor e não ofertar objetos. Você precisa ofertar atenção. Mas eu só tenho atenção das 6 às 7. A hora que eu estou fazendo a janta é a hora que o meu filho está ali em volta. Ótimo, põe ele sentadinho na mesa ali para esperar o jantar. Vamos conversar, aprende comigo, ensina para ele, aprende com ele, né? O que ele sabe fazer. Então, põe ele para te ajudar, né? Vamos fazer com que esse relacionamento se reestabeleça, certo? Ser feliz, gente, não é sinônimo de, não é ausência de tristeza. A gente a gente não tem um reinozinho para esse imperador sem tristeza. Isso não existe. Então a gente vai fazer com que a felicidade na nossa casa ela exista, as alegrias possam ser possíveis, apesar das frustrações de uma tristeza aqui, de um mal-estar ali, e o dia que não estiver muito bem, respeitar o outro que não está bem, né? Não achar que tudo está acontecendo porque eu neguei ontem para o meu filho aquele doce às 11 horas da noite, né? Não é isso. Então a gente precisa saber que as crianças precisam aprender os limites, as horas, né? E que você, pai, tem toda a autoridade para fazer isso, certo? É preciso ensinar autodisciplina e resiliência para as nossas crianças. Continuando, bom, eu coloquei aí mais de uma vez, inclusive, esse espaço-tempo, porque hoje em dia nós estamos numa modernidade tão sugadora das nossas vidas, né? Que a gente chega em casa, a gente está indo em casa para dormir, né? E aí as nossas crianças também. Então, você já ficou tanto tempo fora de casa, meia hora, 40 minutos, uma hora que você tirar para sentar com seu filho, para ler uma história para o seu filho, né, na hora de dormir, para dialogar com ele como é que foi o dia, o que está pretendendo fazer de faculdade, se já mudou, se ainda está com essa mesma ideia de ser dentista, de ser piloto de avião, o que está acontecendo lá na escola, como é que estão suas amizades, o que você está conhecendo, o que você está sabendo de atualidades, né? Você viu lá, porque hoje até nem se assiste mais jornal, os meninos, né? Mas você viu lá na internet que a guerra lá no, converse com suas crianças. Façam do pouco tempo que vocês tenham, tempo de proveito de relacionamento, né? É preciso que os pais também possam viver uma vida saudável, se oportunizar, o casal se oportunizar a sair também sem os filhos. E os filhos saberem que vão ficar, sim, aquela noite com a avó, ou vão ficar aquela noite com os tios, com padrinhos, porque hoje é o dia do papai e da mamãe sair sozinhos os dois para para cultivar a relação dos dois. Não tem essa de que, ah, não, a gente só sai se eles forem. Ah, vamos fazer uma viagem? Vai fazer? Ah, mas não dá porque eles não estão de férias. Não, vai você e seu marido no final de semana, vai você e sua esposa no final de semana dar uma passeada. Ah, mas aí eu tenho dó de deixar eles. Não, eles têm que aprender que eles não são a figura principal da casa. Eles são muito amados, eles são muito importantes. Nós não vivemos mais sem os nossos filhos, mas na hora de sair para dar um passeio, o casal, a gente precisa sair sem dor na consciência. Eles vão ficar bem.
né? Eles vão ficar lá curtindo os avós, curtindo os tios, estabelecendo laços que são tão importantes para esse mundo que nós vivemos, né? Para que eles possam saber enfrentar lá fora depois os leões de cada dia. Então a gente precisa ter também esse autocuidado na relação do casal. Tudo isso influencia na consciência do lugar em que esse imperadorzinho ocupa na família. Então ele é pequenininho, ele já tem as vontades próprias, ele está querendo mandar na família e em todos, mas são as nossas atitudes que vai fazer com que ele que vão fazer com que ele entenda que não é bem assim e que não é por isso que ele vai deixar de ser amado, certo? Vamos lá, Benetton. Bom, ninguém pode fazer o outro feliz, né, gente? Então, assim, a gente tem que mudar a gente, e a gente mudando a gente consegue mudar o entorno, né? O que a gente produz vai refletir no entorno. Então, é a partir de nós, pais, é que nós vamos conseguir mudar a percepção, vamos fazer com que os nossos filhos tenham a percepção da mudança, para que eles possam começar a agir de outra forma. É assim que a gente tem que agir. E por isso que a síndrome do imperador vem sempre aliada ao empoderamento dos pais, tá? E aí eu trago para você sugestões de leitura, para que você possa ler, continuar estudando sobre o assunto, porque nós precisamos falar das crianças que nós temos em nossas casas, das crianças que nós temos na escola, das crianças que nós estamos convivendo no clube, no bairro, no shopping, né? A gente precisa falar disso. Sabe por que que a gente precisa falar disso? Porque a gente corre o risco do imperadorzinho que você está cultivando e alimentando dentro da sua casa, amanhã ter que exercer um cargo de administração pública, ser aluno de algum professor de alguma faculdade, dividir a casa com alguma mulher, alguma esposa ou alguma situação que vá fazer com que crie uma família, e aí que família é essa que vai vir pós-imperador? Né? Então a gente precisa continuar os nossos estudos para que a gente não tenha nenhuma responsabilidade de entregar para a sociedade imperadores que foram alimentados dentro de casa, né? Então vamos lá, nós temos aí algumas leituras que eu indico, que são excelentes. Então olha só os títulos para que a gente já possa ir colocando lá a pulguinha atrás da orelha, né? Educar sem culpa. A gente tem que educar, somos pais, não precisa se culpar por isso, né? Por estar educando, porque se você chamou a atenção, seu filho chorou, porque não gostou do que ouviu. Você sabe o que você está fazendo, você tem vivência para isso. E se errar, pai e mãe erra na intenção de acertar. Não tem problema nenhum também de chegar e pedir desculpa. Olha, meu filho, me desculpa, a mamãe excedeu, o papai excedeu, mas acontece que eu penso que você precisa escutar mais, que você precisa estar mais obediente, que você precisa respeitar mais seu avô, sua avó. Então, me desculpe, eu excedi, mas você, tenho certeza que você aprendeu. O seu pedido de desculpa, a sua colocação diante de um erro também é ensinamento para o seu filho. Né? Então, eduque sem culpa, estabeleça limites sem trauma, né? Porque a criança que recebe limite, ela não vai ficar traumatizada. O limite estabelecido com bastante acolhimento, respeito e amor, não vai ficar trauma, né? Esse Nádia Maria não me causou trauma, né? Não é esse olhar da minha mãe. Hoje eu paro e penso nisso com muito carinho. Que bom que ela me olhou assim, que bom que ela exerceu sobre mim a autoridade dela, a hierarquia, né? Que eu pude crescer uma pessoa de bem, uma pessoa disposta a aprender, uma pessoa disposta a ouvir conselhos, a ouvir o que é melhor para mim, o que eu posso melhorar, e estar disposta a passar por regras, passar por seleções, para poder crescer e me tornar cada vez mais apta a conviver em sociedade, não é não? O adolescente por ele mesmo. Você que tem filho adolescente, esse livro é
excelente. Você vai aprender como que o adolescente pensa, como é que ele está enxergando toda a vida que ele está vivendo. Então, assim, você às vezes está achando que o menino está te desafiando, né? E que aquilo ali, nossa, voltou. Trabalhei a síndrome do imperador quando era criança, agora está voltando de novo essa imperadora aí. Cuidado, o seu adolescente, ele está aprendendo a ser dominante, ele está aprendendo a estabelecer o espaço dele, ele está aprendendo a hierarquia, ele está se colocando como ser dominante de uma família que ele vai construir, de uma vida que ele está tomando para as mãos dele, né? Ele está deixando de ser filho, está se constituindo como adulto e vai ter que se haver com as próprias responsabilidades, né? Então, esse adolescente, ele tem algumas situações que você não precisa ficar preocupado de ser a síndrome do imperador que esteja assombrando de novo a sua convivência familiar. O Rogério levantou a mão. Rogério, já já a gente abre não sei nem se vai poder abrir, mas já já a gente te dá a fala, deixa só eu continuar aqui para não perder o enfoque. Bom, tem também filhos adultos mimados, pais negligenciados, os efeitos colaterais de uma educação sem limites. Isso aí a gente está vendo, né? E o grande livro que é inspirador dessa palestra, que é a Síndrome do Imperador, Pais Empoderados Educam Melhor, pelo Léo Freiman. A Tânia Zaguri, nos livros anteriores, e o Léo Freiman, que é essa inspiração para essa palestra. Então vamos lá, Benetton, para o próximo? Muito bem. E como é que a gente intervém? Se a gente está, nossa, peraí, eu estou achando que meu filho tá esse imperadorzinho aí que a Nádia falou. Estou pensando aqui, será que eu estou ajudando ele se constituir um imperador e tal? Então, conscientes da nossa função enquanto pais, né, a gente tem que dar início às intervenções o quanto antes e diariamente, para que essa síndrome não se instale, você não tenha trabalho mais comprometedor daí para frente. Então, olha, estabelecer limites e regras claras. É muito importante que seus filhos saibam exatamente daquilo que se trata, daquilo que você está falando, né? Os horários e as rotinas, para que ele saiba que cada coisa tem a sua hora de acontecer, é muito importante. Reestabelecer conexões e interação social, é isso que a gente falou tanto aí nessa palestra, essa convivência com avós, com os pais, com os tios, né? Essa convivência é muito importante. E aí a gente tem também que ensinar a criança que querer não é poder, ofereça ou não para sua criança, né? É muito importante, a gente precisa aprender a ouvir não, né? Orientar a criança a lidar com as próprias emoções. É preciso fazer com que essa criança nomeie sentimentos, né? Por que foi que você mordeu seu coleguinha? O seu coleguinha é seu amiguinho? O que você gosta do seu coleguinha? Então, não. Ou então, por que você está triste? O que foi que aconteceu? Nossa, está feliz? O que foi? O que está te deixando alegre? Então, gente, é preciso conversar sobre emoções com nossas crianças, com nossos adolescentes também, né? Eles precisam saber falar daquilo que eles vivem, porque assim eles estão dividindo a vida deles e não imperando, tá bom? Então, continuando a intervenção, a gente tem o reforço dos valores e das virtudes, dos limites, né? A gente precisa elevar a autoestima das nossas crianças, ainda mais agora pós-pandemia. Nossas crianças estão muito sintomatizadas com tudo o que aconteceu, ansiosas, muito à flor da pele, não sabendo lidar com essa ansiedade que corrói. Estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eles falam assim, alguma coisa está acontecendo comigo, mas eu não consigo saber o que é, mas me incomoda. Né? Então, vamos ensiná-los a falar sobre autoestima, vamos ensiná-los a falar sobre essas mazelas que estão corroendo
o lidar, né, a vida deles, o lidar com os colegas, o lidar com as provas, o lidar com a rotina, com os horários, né? Cooperar para o entendimento do que é proposto, a gente precisa falar, a gente precisa conversar com os nossos meninos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Trocar o autoritarismo pela autoridade, só no diálogo, mostrando com exemplo, né? Isso aí é importante, é fundamental. Não é o porquê sim, não é o porquê não. Ah, não porque não, sim porque sim, não. Vamos explicar, vamos dialogar, vamos fazê-los entender, né? Compreender, né? A orientação é muito importante. A orientação e quando você precisar de ajuda, que você sentir que você não está dando conta, não tenha vergonha de procurar a ajuda de um profissional especialista. É muito satisfatório você ter uma orientação e você ver o resultado acontecendo. Às vezes é só um toque. Às vezes você está precisando só se conscientizar de algumas coisas. Você sabe, está lá em você. Só precisa despertar. Então, não tenha receio de procurar ajuda quando for preciso. Isso, inclusive, também vai ser ensinamento para os seus filhos. Busque ajuda quando você precisar, não tem problema nenhum nisso. Né? Isso também vai ser exemplo. Isso também faz parte da formação do não imperador. Né? Continuando a intervenção, a gente tem aí os limites sem traumas. Pode. Deixa eu ver, Benetton, acho que você adiantou um. Isso. A gente precisa ter muito claro que a gente impor limite, né, não vai trazer trauma. O trauma é uma coisa, é uma tragédia. O trauma, ele vem de uma coisa que você até pode saber que pode acontecer, mas que você nunca espera que aconteça com você. A correção do dia a dia, o castigo, olha, você está sem jogar no videogame porque você desobedeceu a hora do banho. Já tem, ontem eu te avisei, ontem eu falei com você, orientei que a hora do banho tem que parar para tomar banho, tem que parar com o jogo para almoçar, tem que parar com o jogo para jantar. O jogo é só no final de semana. Então, independente da regra que você estabeleça, caso essa regra seja burlada, ele vai sofrer a situação chata, a dificuldade de ficar sem jogar. Isso não é trauma. Tá? O trauma é quando alguma coisa muito acima disso, que vai causar um sofrimento muito maior e que você não esperava nunca que acontecesse com você, mesmo que você soubesse que era possível acontecer, você não esperava. Isso pode desencadear um trauma. Né? Então, as correções do dia a dia, as correções dos pais, da família, não é trauma. Né? Então, lógico, nós estamos falando de correções, nós não estamos falando de violência, tá? Então, olha, os limites, esses limites, eles devem ser estabelecidos com firmeza, com diálogo, acolhimento e direcionamento. Isso aí é também muito importante que você grave. Sim, limites, sim, firmeza, mas com diálogo, com amor, com acolhimento. Seu filho vai ser eternamente grato por isso. Você não vai fazer com que o seu filho fique com raiva, fique com menos amor por você por conta disso, né? O verdadeiro amor está em você aceitar o outro como ele é, nas imperfeições que ele tem. Então, o seu filho vai lembrar de você em cada vez que ele for fazer alguma coisa, falar, se não fosse minha mãe e meu pai me ensinar isso, olha, hoje eu não conseguiria, né? Então, empodere-se dessa função de pai e mãe que você tem. É privilégio você assistir ao desdobramento da formação da personalidade dos seus filhos. Você oportunizar que seus filhos passem por situações de dificuldade e que eles amadureçam com isso, que eles se tornem pessoas melhores, que eles tenham boas práticas a partir disso. Então, façam o que vocês sabem que devem fazer e que está escondido lá, que está lá no fundinho da gaveta, lá do seu cérebro, porque você está querendo fazer com que seu filho te ame a qualquer custo.
né? Então, continuando, Benetton, olha lá, nós temos o propósito da educação. Então, isso aí é muito bonito que eu quis colocar para vocês, porque um filho é constituído em amorosidade pelos pais, e a mãe, ao dar à luz a uma criança, vocês já pararam para pensar nisso? Até que eu li essa frase, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. E aí eu convido vocês a refletirem sobre isso. Porque a mãe, a gente fala, né? Aqui no Brasil a gente costuma falar assim, ah, ela vai dar à luz. Gente, dar à luz a uma criança, tem coisa mais bonita do que isso? Né? É trazer a criança para o brilho, é trazer a criança para a claridade, é mostrar o mundo para essa criança, né? E aí, nesse momento, se estabelece o propósito da educação, que é ajudar o filho a se perceber dono dessa luz que você deu para ele. Né? O pai constituiu em amorosidade junto com a mãe dá a luz e a educação começa aí, né? Fazer com que o filho ele use dessa luz que foi dada a ele de maneira que ele possa viver o resto da sua vida brilhando e alimentando quem estiver ao seu redor de luz, né? De brilho, e não de escuridão, e não com aquela nuvenzinha preta. Nossa, chegou aquela criança mimada, nossa, chegou, aquele casal vem com aquele filho que, nossa, faz birra com tudo, e mexe com todo mundo, e briga com todo mundo, e não empresta bola. Não, é essa criança que gera brilho, essa criança que traz, né, essa coisa gostosa que é essa convivência. Então, a mãe, ao dar à luz, ela tá oportunizando para o filho que ele viva nessa claridade, e é isso que a mãe quer. A mãe com o pai, ao constituir esse filho, eles querem que o filho brilhe, né? E a gente tem que fazer por onde, né? E o nosso empoderamento está aí. Não é em tornar nossos filhos imperadores, não é em tornar nossos filhos donos da verdade, donos da vontade, acima de qualquer um e sobre qualquer custo, né? Não é assim. Então, esse é o verdadeiro empoderamento dos pais, o equilíbrio entre afeto, firmeza, que vai gerar brilho. Este é o propósito da educação dos nossos filhos. E aí, para a gente parar e pensar um pouquinho nesse brilho, né, nesse percurso de vida, de formação, eu trouxe um vídeo para vocês. Depois a gente vai abrir sim, viu, Rogério, para a pergunta. Então vamos lá, Benetton. Não tá, vocês estão tá ouvindo não, né, gente? Mas independente do som, pode deixar passar, Benetton, que a gente vai lendo o que. Pode começar de novo, que a gente lê aí o que está trazendo para a gente o vídeo, que ele é bem lúdico, bem ilustrativo, dá para a gente entender direitinho o que está sendo a mensagem que ele traz. Vamos lá, pessoal. O carvão e o diamante, tá, gente? Esse aí é o propósito. Possuem a mesma composição, tá? O carvão e o diamante possuem a mesma composição. Então, vamos lá. Mas por que os valores são completamente diferentes do carvão e do diamante? Porque um brilha e o outro é apagado. A diferença está aonde cada um é formado. O diamante é um carvão que resistiu às pressões enormes. Por um longo período de tempo, suportou as altas temperaturas para se tornar uma pedra de grande valor. Já o carvão não passa pelo mesmo processo do diamante.
a formação dele é mais rápida, as pressões são bem menores, o que faz se tornar apenas um carvão. Então, essa mensagem é para você pensar que filho que você deu à luz. O filho para passar por provações, para passar por frustrações, para aprender as regras, os limites, passar por tristezas, né? Aprender, apesar de alguns bloqueios, algumas contrariedades, e brilhar como um diamante, ou o carvão, que tem sua utilidade, mas é apenas um carvão que traz sombra, né, é escuro, traz a sujeira nas mãos. Então, que filho que você constituiu em amorosidade e que você quer oferecer ao mundo, oferecer a ele mesmo, um filho que brilhe como diamante ou um filho como um carvão. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Me colocar à disposição. Nós vamos abrir aí para perguntas. Eu queria pedir para vocês, por favor, assinarem aí, colocarem o nome na lista de presença que está no link, tá? Para a gente poder mandar depois certificado aí no chat, tá? O chat aqui onde tem as mensagens, o Benetton fez o favor de deixar um link, e nesse link, se você clicar, tem a sua lista de chamada, tá? Então você assina para depois você ter o seu certificado que a gente vai poder disponibilizar. E aí eu gostaria de convidá-los a, em casa, quando puder, colocar aí uma música para vocês ouvirem, quando vocês estiverem sozinhos com vocês mesmos, e se deem esse direito, né, de ficar sozinhos com vocês mesmos, sem ficar sofrendo de ideias, mas pensem e escutem a música É Preciso Saber Viver, do Titãs, para que vocês possam se empoderar cada vez mais e que possam ter o privilégio de ver seus filhos brilharem como diamantes após terem passado por altas temperaturas, viu? Então essa é a minha mensagem para vocês, meu muito obrigada pelas pessoas que nos presentearam aí com esse tempinho, né, sinal de que estão interessados a fazer de seus filhos e de sua família melhores, e a gente agora abre para pergunta, né, Benetton? Então vamos lá. Muito bem. O Rogério Evaristo, durante a palestra, levantou a mão. Rogério, fique à vontade para poder participar conosco, seja através do chat, seja através da abertura do microfone. Fique à vontade, viu, Rogério? Ok, boa noite, boa noite. Não, Boa eu ia noite, falar. Rogério. Tudo bem, Nádia? Muito boas suas palavras aí. Eu ia comentar um detalhe, é que as crianças ficaram muito tempo presas, né, devido à pandemia. Isso, assim, mudou muito a maneira de conviver, né? Assim, esse período aí de 2 anos, aí ou mais um pouco, mas você falou a respeito disso. Legal. A gente tem que aprender também, né, com esses detalhes aí que a vida nos surpreende, né? Então, e Isso aí, muda Rogério, muito. e aí, pegando a sua fala, e para ampliar um pouquinho, gente, no período da pandemia, o que que essas crianças tiveram? Eles tiveram computador para assistir aula o tempo inteiro na mão deles, eles puderam ficar no quarto deles, que é o mundo deles, eles tiveram pai e mãe em casa com eles o tempo inteiro, eles tiveram uma seguridade de posicionamento em relação a passar de ano na escola, né, a progressão escolar. Então, assim, tudo, eles receberam tudo muito passivamente, tudo pronto em mãos. Então, o que que acontece? É óbvio que essas crianças, ao serem apresentadas de volta para a vida normal, que elas enfrentassem essa dificuldade, né? E que essa síndrome do imperador, essa situação de eu estou aqui no meu reino, no meu trono, do meu quarto, do meu espaço, com os meus pais à disposição o tempo todo, por quase 2 anos, ou
por 2 anos, e, de repente, eu tenho que estar disposto de novo às regras da sociedade. Então, o que acontece? Vou frustrar, né? E aí vou fazer birra, e aí vou ter ansiedade, e vou me negar a enfrentar os desafios que a vida propõe. Então, é isso mesmo, Rogério. A pandemia, esse período pandêmico, veio para nos desafiar ainda mais enquanto pais e nos propor conversas deste tema cada vez mais, para a gente se empoderar e juntos, para que a gente possa trocar, né, essas experiências e termos entre nós essa força. Obrigada, viu, Rogério? Obrigado você. O Vinícius está perguntando aí, tenho 3 filhos e não sei como lidar com a comparação entre eles. Primeiro que você tem que ter diálogo com eles, explicar lá naquela hierarquia do desenhinho, né, que a gente fez da família, que cada um tem a sua posição dentro do quadro da família, né? Cada um tem a sua função enquanto irmão, né? E vocês, pais, definirem isso muito claramente, independente do amor que vocês têm por eles. Não está em jogo o amor, né? Não tem essa de eu amo mais o primeiro porque foi o primeiro, amo também mais o último porque foi o último, do meio fica ali jogado. Isso não existe, né? Eu sou a filha do meio, não me sinto menos amada por isso. Então, o diálogo, a colocação da função de cada um na família, pode usar até a atividade do desenho, do par projetivo da família com eles, né, para mostrar a eles que cada um tem a sua posição nessa família, o seu lugar nessa família de destaque, de importância, né, e destacar para eles, usar do reforço positivo no sentido de, olha, vou dar para eles o que eles têm de bom, as qualidades, olha, você é assim, você é assado, e você já é desse outro jeito, e cada um de um jeito, com as suas qualidades e seus defeitos, cada um vai se completar, e vocês todos completam a nossa família, nós somos o conjunto de todos, nós somos uma orquestra, igual eu coloquei aí no nosso slide, é um concerto com C, né? Não é concerto com S de consertar o que está errado, não. É um concerto com C, de esse conjunto musical que funciona muito bem e é uma música que deve soar muito bem aos ouvidos. É isso que tem, a família é isso. O empoderamento não só dos pais, mas da família está aí, tá bom? O pessoal tem elogiado bastante aqui nos comentários, Nádia, né, dizendo sobre a importância da fala, principalmente nesse contexto em que a gente vive, né? E aí eu tenho uma pergunta: para os adolescentes, Nádia, é mais complicado lidar com essa situação da síndrome do imperador, ou eu devo ter os mesmos cuidados para com que eu tivesse com um filho menor, por exemplo, um pré-adolescente ou ainda na infância? O filho menor é mais tranquilo da gente, embora eles façam mais birra, embora eles não tenham a vergonha que o adolescente tem de se expressar, né? O filho menor, a criança, ela não pensa 2 vezes para se expressar. Se ela tiver que jogar alguma coisa, ela joga. Se ela tiver que se jogar no chão para fazer birra, ela se joga. O adolescente não, ele também está preocupado, além de realizar suas vontades, ele está preocupado com a aparência, com a expressividade. Então, o adolescente é mais uma caixinha de surpresa, o cuidado tem que ser maior, porque ali tem um misto de emoções, tem hormônios em funcionamento. Então, na adolescência, a síndrome do imperador requer um cuidado ainda maior. Lembrando que esta síndrome do imperador, ela não começa na adolescência, ela já vem desde pequenininho. Ela vai sendo constituída. A síndrome é uma repetição de ações. Então, ela só é síndrome porque são ações repetidas que constituem um perfil. E aí sim ela vai chegar na adolescência, com esse cuidado. Se você não souber lidar com essa síndrome do imperador na adolescência, sabendo entender e dialogando com esse adolescente, se colocando à disposição para ouvi-lo, ou oferecendo a ele um profissional que o ouça, porque o adolescente muitas vezes, a maioria das vezes, ele vai se negar a conversar com os pais, mas ele vai, de repente,
ter uma conversa com um especialista, um psicólogo, um psicanalista, né? Ele vai conseguir falar lá fora com o profissional que ele não fala em casa. Ou, de repente, com a pessoa indicada na escola, né? Então, para que ele fale, para que ele verbalize sobre o que ele está sentindo, porque o adolescente, ele é mais delicado, essa síndrome do imperador manifestando na adolescência, é preciso maior cuidado, com certeza. Obrigado, Nádia, pela resposta. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários, né? O pessoal elogiando bastante, agradecendo por você compartilhar esse conhecimento, né? A Estefânia comenta que e cada um é especial em sua individualidade. É bem isso, né, Nádia? É reforçar para a criança o quanto ela é especial, o quanto ela é única, o quanto ela pode ser amada do jeito dela, né? E que ela tem o seu lugar, né? Dentro da família, dentro dessa lei da hierarquia, essa lei do amor, né? Sem precisar se impor, sem precisar de imperar, né? Ela tem que ter essa consciência, a gente precisa passar isso, dar essa segurança, sem que a criança precise se impor, sem ser imperador da situação. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quiser fazer algum registro, pode fazer pelo chat, pode abrir seu microfone, compartilhar sua experiência com a gente. Fique à vontade. Acho que não, né? Eu gostaria de agradecer, Nádia, tá, a sua participação conosco, o cuidado que você teve em preparar, né, esse momento de interação com os pais, né, e conosco, educadores, porque, sem dúvida alguma, né, esse vínculo entre família e escola é que vai trazer um processo educacional, né, muito mais assertivo para os nossos estudantes. E o que realmente nós queremos é que eles encontrem o seu caminho, sejam de fato felizes e se sintam realizados, plenamente realizados, né? É o que nós chamamos de formação integral. Então, um abraço a você, né? Que você continue essa caminhada, né? De tanta luz, né? Junto à educação, na missão de educar crianças e jovens. Um grande abraço a você e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a todos que participaram, né? Um nosso sincero agradecimento. Teremos outras oportunidades de estarmos juntos. Obrigado. Muito obrigada a todos, viu, gente? Principalmente ao Grupo Unis, a equipe que me oportunizou. Muito obrigada, Benetton, pelo apoio. Pessoal, aproveitando, né, a nossa sala ela vai continuar aberta por mais alguns minutos para que aqueles que ainda não fizeram o registro da presença possam fazer, tá? O link permanece no chat. Por favor, registre sua presença. É muito importante a gente saber quem participou. Quem participou também vai ter acesso a um certificado. Então vamos lá, pessoal. O link está lá no chat. Só registrar a presença. Agradeço a presença de todo mundo. Uma ótima noite a todos.